Capítulo 61. Filosofias e vãs sutilezas. Foi-me mostrado que temos de ser guardados de todos os lados e perseverantemente resistir às insinuações e astúcias de Satanás. Ele se transfigura em anjo de luz e está enganando milhares, levando-os cativos. A vantagem que ele aproveita da ciência da mente humana é tremenda. Aqui, qual serpente, ele imperceptivelmente se introduz para corromper a obra de Deus. Os milagres e as obras de Cristo ele quer fazer aparecer como resultado da habilidade e poder humanos. Se fizesse um aberto e ousado ataque ao cristianismo, isto poria os cristãos em apuros e angústia aos pés de seu Redentor, e o forte e poderoso libertador poria em fuga o ousado adversário. Ele, portanto, transforma-se em anjo de luz e atua sobre a mente, para afastar do único caminho seguro e justo. As ciências da frenologia, psicologia, mesmerismo são os condutos pelos quais ele chega mais diretamente a esta geração e atua com esse poder que deve caracterizar seus esforços próximo do fim do tempo de graça. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 8 a 12. Satanás tem passado despercebido através dessas ciências e envenenado a mente de milhares, conduzindo-os à infidelidade. Ele fica satisfeito com a difusão dessas ciências. É um plano que ele mesmo ideou, porque através delas pode ganhar acesso à mente e influenciá-la como bem lhe apraz. Enquanto se acredita que a mente de um pode influenciar tão maravilhosamente a de outro, Satanás prontamente se insinua e atua de todas as maneiras. E enquanto aqueles que se dedicam a essas ciências, enaltecendo-as até os céus, por causa das grandes e boas obras que afirmam realizar através delas, eles estão acariciando e glorificando ao próprio Satanás, que atua com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e 10. Disse o anjo: assinale sua influência. O conflito entre Cristo e Satanás ainda não terminou. A penetração de Satanás por meio dessas ciências é toda orientada por sua satânica majestade e destruirá na mente de milhares a verdadeira fé em Cristo como o Messias, o Filho de Deus. Minha atenção foi dirigida ao poder de Deus manifestado através de Moisés, quando o Senhor o enviou perante Faraó. Satanás compreendia o trabalho de Moisés e ficou de sobreaviso. Ele sabia que Moisés era o escolhido de Deus para romper o jugo de escravidão dos filhos de Israel, e que nessa missão ele prefigurava o primeiro advento de Cristo para subverter o poder de Satanás sobre a família humana e libertar aqueles que estavam cativos de seu poder. Satanás sabia que quando Cristo aparecesse, efetuaria poderosas obras e milagres e que o mundo saberia que o Pai o enviara. Ele tremeu por causa de seu poder. Consultou seus anjos sobre como realizar a obra que deve atender a um duplo propósito. Primeiro, anular a influência da obra executada por Deus através de seu servo Moisés, agindo através de seus representantes e assim contrafazer a verdadeira obra de Deus. Segundo, exercer uma influência através dos magos que ultrapassasse todas as eras e destruísse na mente de muitos a verdadeira fé nos poderosos milagres e obras feitas por Cristo, quando ele viesse a este mundo. Ele sabia que seu reino sofreria, pois o poder que exerce sobre a humanidade seria sujeito a Cristo. Não foi por meio de influência ou poder humanos de Moisés que se produziram os milagres realizados diante de Faraó. Foi o poder de Deus. Aqueles sinais e maravilhas foram feitos através de Moisés, para convencer a Faraó que o grande Eu Sou o enviara para ordenar que o rei do Egito deixasse Israel ir para poder servi-lo. Faraó chamou os magos da corte para efetuarem seus encantamentos. Eles também fizeram sinais e maravilhas,
pois Satanás veio-lhes em auxílio e agiu por meio deles. Entretanto, mesmo assim, a ação de Deus se mostrou superior ao poder de Satanás, pois os magos não puderam realizar todos os milagres que Deus efetuara mediante Moisés. Apenas lhes foi possível produzir uns poucos deles. A vara dos magos transformaram-se em serpentes, mas a de Arão tragou-as todas. Após os magos tentarem produzir piolhos e não conseguirem, foram compelidos pelo poder de Deus a reconhecer diante de Faraó, dizendo: Isto é o dedo de Deus. Êxodo capítulo 8, verso 19. Satanás agiu através dos magos de maneira calculada a endurecer o coração do tirânico Faraó contra as miraculosas manifestações do poder divino. Satanás pensava em abalar a fé de Moisés e Arão na origem divina de sua missão, fazendo com que seus agentes, os magos, prevalecessem. Ele não queria que o povo de Israel fosse libertado da servidão egípcia e servisse a Deus. Os magos fracassaram em produzir piolhos e não mais puderam imitar a Moisés e Arão. Deus não permitira que Satanás fosse mais além, e os magos não puderam livrar-se das pragas. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Êxodo capítulo 9, verso 11. O controlador poder de Deus eliminou o meio através do qual Satanás atuava e ocasionou que os próprios, a quem Satanás tinha usado tão maravilhosamente, sentissem sua ira. Foram dadas evidências suficientes para que Faraó cresce, se assim o desejasse. Moisés agiu pelo poder de Deus. Os magos atuaram não somente por sua ciência, mas pelo poder de seu Deus, o diabo, que engenhosamente levava avante seu enganoso trabalho de contrafazer a obra de Deus. Quanto mais nos aproximarmos do fim dos tempos, mais a mente humana será afetada pelos enganos de Satanás. Ele conduz os enganados mortais a considerarem a obra e os milagres de Cristo sob princípios gerais. Satanás sempre tem ambicionado contrafazer a obra de Cristo e estabelecer seu poder e direitos. Geralmente, ele não faz isso de modo aberto, ousado. É artificioso e sabe que o modo mais eficaz de fazer seu trabalho é ir ao pobre e decaído homem em forma de um anjo de luz. Ele foi a Cristo no deserto com a forma de um belo jovem, mais semelhante a um rei do que a um anjo caído, com as escrituras em seus lábios. Disse ele: Está escrito. Mateus capítulo 4, verso 4. Nosso sofrido Salvador enfrentou-o com as escrituras dizendo: Está escrito. Satanás tentou obter vantagem da sofrida e debilitada condição de Cristo, que havia tomado sobre si a natureza humana. Continue ouvindo. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, versos 8 a 11. Aqui Satanás mostrou o mundo a Cristo sob a mais atrativa luz e disse-lhe que ele não necessitava suportar tanto sofrimento para conquistar os reinos da terra. Satanás cederia todos os seus direitos se Cristo apenas o adorasse. A insatisfação de Satanás começou no céu, porque ele não podia ser o primeiro e o mais exaltado no comando, igual a Deus, colocado acima de Cristo. Daí, rebelou-se e perdeu sua posição. Ele e seus simpatizantes foram lançados fora do céu. No deserto, esperou ele obter vantagem da sofrida e debilitada condição de Cristo e conseguir a homenagem que não alcançara no céu. Mas Jesus, mesmo sob desfalecente e debilitada condição, não cederia à tentação de Satanás nem por um só momento, mas mostrar-lhe-ia sua superioridade e exerceria autoridade para ordenar a Satanás: Vai-te, Satanás, ou afasta-te de mim. Satanás ficou frustrado. Ele estudou como poderia alcançar seus objetivos e receber da humanidade a honra que lhe fora recusada no céu e por Jesus na terra.
Fosse ele bem-sucedido em tentar a Cristo, o plano da salvação teria fracassado, e o maligno alcançaria sucesso em trazer sobre a humanidade a miséria e a desesperança. Mas onde ele fracassou, ao tentar a Cristo, tem bom êxito com o homem. Se Satanás pudesse confundir e enganar os homens e levá-los a pensar que há um inerente poder neles mesmos para realizar grandes e boas obras, deixariam de confiar em Deus para fazer aquilo que eles imaginavam poder fazer por si mesmos. Não reconhecem um poder superior, não dão a Deus a glória que ele reivindica e que lhe é devida por sua exaltada e excelente majestade. O inimigo alcança assim seus objetivos e exulta que homens decaídos presunçosamente exaltem a si mesmos, assim como ele se exaltou no céu e foi expulso de lá. Ele sabe que se o homem gloriar-se de si mesmo, sua ruína é tão certa quanto a dele. Satanás fracassou em suas tentações a Cristo no deserto. O plano da salvação foi cumprido. Um preço infinito foi pago pela redenção do homem. Agora Satanás busca desarraigar o fundamento da esperança cristã e atrair a mente dos homens para um rumo onde eles não possam ser beneficiados ou salvos pelo grande sacrifício oferecido. Ele conduz os homens caídos através de todo o engano da injustiça, levando-os a crer que podem salvar-se sem a expiação, que eles não precisam depender de um Salvador crucificado e ressurreto, que os próprios méritos humanos os recomendará ao favor de Deus. E então ele destrói a confiança do homem na Bíblia, sabendo que, se tiver êxito nisso e conseguir destruir a fé no instrumento que revela o seu caráter, estará seguro. Ele coloca na mente humana o engano de que não há um demônio pessoal e que os que creem nisso não fazem nenhum esforço para resistir e lutar contra os que eles sabem não existir. Assim, pobres e cegos mortais finalmente adotam a máxima: o que quer que seja, é certo. Eles não reconhecem nenhuma regra para medir sua conduta. Satanás leva muitos a crer que orar a Deus é inútil, apenas uma formalidade. Ele bem sabe quão necessárias são a meditação e a oração para manter os seguidores de Cristo prontos a resistir às suas artimanhas e enganos. Por esses seus artifícios, procura desviar a mente desses importantes exercícios espirituais, para que a pessoa não se apoie no Todo-Poderoso e obtenha força para resistir a seus ataques. Foram-me mostradas as fervorosas e eficazes orações do antigo povo de Deus. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou fervorosamente. Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. Satanás fica enfurecido ao som de uma fervente oração, pois ele sabe que sofrerá danos. Daniel foi exaltado acima dos príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Daniel capítulo 6, verso 3. Os anjos caídos temiam que sua influência debilitasse o controle que exerciam sobre os dirigentes do reino, pois Daniel pertencia ao alto comando. A multidão acusadora de anjos maus instigou os presidentes e príncipes a sentir ciúmes e inveja de Daniel, e passaram a observá-lo de perto, a ver se encontrava alguma oportunidade de denunciá-lo ao rei, mas fracassaram. Então esses agentes de Satanás procuraram fazer de sua fé em Deus um motivo para destruí-lo. Anjos maus inventaram um plano para eles, e esses agentes prontamente o levaram a efeito. O rei não estava sabendo da sutil artimanha preparada contra Daniel. Tendo pleno conhecimento do decreto real, Daniel ainda se ajoelhou diante de Deus, com as janelas abertas. Daniel capítulo 6, verso 10. Ele considerava a súplica a Deus de tão grande importância que preferia sacrificar a vida do que abandoná-la. Por causa de suas orações a Deus, foi lançado na cova dos leões. Os anjos maus haviam conseguido seus objetivos. Mas Daniel continuou a orar, mesmo na cova dos leões. Estava ele com medo de ser devorado? Esquecera-se dele o Senhor? Oh, não! Jesus, o poderoso comandante dos exércitos celestiais, enviou seu anjo para fechar a boca daqueles famintos leões, para que não fizessem dano àquele homem de oração. Tudo agora era paz naquela terrível cova. O rei testemunhou a preservação de Daniel e o cumulou de honras.
Satanás e seus anjos foram derrotados e ficaram enraivecidos. Os agentes que ele havia empregado foram sentenciados à morte da mesma horrível maneira pela qual intentavam destruir Daniel. A oração da fé é a grande força do cristão e, com toda certeza, prevalecerá contra Satanás. Por isso é que ele insinua que não temos necessidade de orar. O nome de Jesus, nosso advogado, ele detesta. E quando sinceramente vamos ter com ele em busca de auxílio, os exércitos de Satanás se alarmam. O negligenciarmos o exercício da oração serve bem ao seu propósito, pois então seus prodígios de mentira são acolhidos mais depressa. Aquilo que ele deixou de conseguir ao tentar a Cristo, ele consegue pondo diante dos homens suas enganosas tentações. Às vezes, ele vem na forma de um amável jovem ou sob bela aparência. Realiza curas e é adorado pelos enganados mortais como um benfeitor da humanidade. Frenologia e mesmerismo são por demais exaltados. Eles são bons em seu devido lugar, mas Satanás deles se utiliza como os mais poderosos instrumentos para enganar e destruir seres humanos. Suas artimanhas e enganos são recebidos como provenientes do céu, e a fé na revelação, a Bíblia, é destruída na mente de milhares. Satanás recebe a adoração dos homens que seguem sua satânica majestade. Milhares estão conversando com ele e recebendo as instruções desse Deus demoníaco, e agindo de acordo com suas instruções. O mundo, que se julga muito beneficiado pela frenologia e o magnetismo animal, nunca foi tão corrompido. Satanás usa essas coisas para destruir a virtude e lançar os fundamentos do espiritualismo. Minha atenção foi dirigida a este texto, como se aplicando especialmente ao espiritualismo moderno. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 8. Milhares foi-me mostrado tendo-se arruinado mediante a filosofia da frenologia e do magnetismo animal, sendo impelidos à infidelidade. Caso a mente comece a soltar-se nesse sentido, é quase certo ela perder o seu equilíbrio e ser controlada por um demônio. Vãs sutilezas enchem a mente dos pobres mortais. Pensam que há em si mesmo tal poder para realizarem grandes obras, que não sentem nenhuma necessidade de um poder superior. Seus princípios e sua fé são segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 8. Jesus não lhes ensinou tal filosofia. Coisa alguma dessa espécie se pode encontrar em seus ensinos. Ele não encaminhou a mente dos pobres mortais para si mesmos, a um poder possuído por eles próprios. Estava sempre a dirigir-lhes o Espírito para Deus, o Criador do universo, como fonte de sua força e sabedoria. Especial advertência é feita no versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na carnal compreensão. Colossenses capítulo 2, verso 18. Os mestres do espiritualismo aproximam-se de maneira agradável e fascinante para os iludirem, e caso lhes deem ouvidos às fábulas, vocês serão seduzidos pelo inimigo da justiça e perderão por certo sua recompensa. Uma vez que a fascinadora influência do arqui-enganador chegue a vencê-los, vocês estão envenenados e sua mortífera influência adúltera e destrói a sua fé em Cristo como Filho de Deus, e vocês deixam de confiar nos méritos de seu sangue. Os que são enganados por esta filosofia são iludidos quanto à sua recompensa, por meio dos enganos de Satanás. Confiam nos próprios méritos, exercem voluntária humildade, estão mesmo dispostos a fazer sacrifícios e rebaixarem-se, e subordinam a mente à crença do supremo absurdo, recebendo as mais absurdas ideias por intermédio daqueles que acreditam ser seus queridos mortos. De tal forma lhes cegou Satanás os olhos e lhes perverteu o discernimento que não percebem o mal e seguem as instruções, supondo serem de seus amados mortos, agora feitos anjos em uma esfera superior.
Satanás escolheu uma ilusão que é seguramente muito fascinante, ilusão talhada para apoderar-se da simpatia dos que depositaram no sepulcro entes queridos. Anjos maus tomam uma forma dessas pessoas queridas, relatam incidentes relacionados com sua vida, fazem coisas que seus amigos costumavam fazer quando vivos. Por esta maneira, enganam e levam os parentes do falecido a crer que seus queridos mortos são anjos que estão ao redor e com eles se comunicam. Estes são por eles considerados com certa idolatria, e o que eles disserem tem sobre eles maior influência do que a palavra de Deus. Estes anjos maus que se fazem passar por amigos mortos ou rejeitam inteiramente a palavra de Deus com contos ociosos, ou, se lhes convém mais aos desígnios, procuram os pontos vitais que testificam de Cristo e apontam o caminho para o céu, e mudam as positivas declarações da palavra de Deus a fim de se ajustarem à sua própria natureza corrupta e arruinarem os seres humanos. Com a devida atenção para com a palavra de Deus, todos se podem convencer, se quiserem, desta ilusão destruidora do ser. A palavra de Deus declara em termos positivos que os mortos não sabem coisa nenhuma, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Iludidos mortais adoram os anjos maus, acreditando que eles são os espíritos de seus queridos mortos. A palavra de Deus declara expressamente que os mortos não têm mais parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os espiritualistas dizem que os mortos sabem tudo o que se faz debaixo do sol, que eles se comunicam com seus amigos na terra, dão valiosas informações e realizam maravilhas. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmo capítulo 115, verso 17. Transformado em anjo de luz, Satanás atua com todo o engano da injustiça. Aquele que pôde tomar o Filho de Deus, feito um pouco menor do que os anjos, e colocá-lo no pináculo do templo, e levá-lo a uma elevadíssima montanha para apresentar diante dele os reinos deste mundo, é capaz de exercer seu poder sobre a família humana, grandemente inferior ao Filho de Deus em força e sabedoria, mesmo depois de se haver ele revestido da natureza humana. Nesta época degenerada, Satanás mantém controle sobre os que se afastam do direito e se arriscam em seu território. Sobre esses, ele exerce seu domínio de maneira alarmante. Foi-me chamada a atenção para estas palavras: metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Colossenses capítulo 2, verso 18. Alguns, me foi mostrado, satisfazem sua curiosidade e metem-se com o diabo. Não têm realmente fé no espiritualismo e recuariam horrorizados à ideia de serem médios. Aventuram-se, todavia, e colocam-se em posição em que Satanás pode exercer poder sobre eles. Estes não pretendem aprofundar-se nessa obra, mas não sabem o que estão fazendo. Estão se aventurando no terreno do diabo e tentam-no a controlá-los. Esse poderoso destruidor os considera sua legítima presa, e sobre eles exerce domínio, e isto contra a vontade deles. Quando se querem governar, não podem. Subordinam a mente a Satanás, e ele não cede seus direitos, mas mantém-nos cativos. Coisa alguma pode libertar o coração enheredado, senão o poder de Deus, em resposta às fervorosas orações de seus fiéis seguidores. A única segurança agora é procurar como a tesouro escondido a verdade, tal como se acha revelada na palavra de Deus. Os assuntos do sábado, da natureza do homem e do testemunho de Jesus, eis as grandes e importantes verdades a serem compreendidas. Estas se demonstrarão qual âncora para firmar o povo de Deus nestes tempos perigosos. A massa da humanidade, porém, despreza as verdades da palavra de Deus e prefere as fábulas. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 e 11.
Os mais licenciosos e corruptos são altamente lisonjeados por esses espíritos satânicos, que eles creem ser o espírito de seus queridos mortos, e estão vaidosamente inchados em sua compreensão carnal. E não ligados à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Eles negam aquele que ministra força ao corpo, para que todo membro vá crescer com o aumento concedido por Deus. Vã filosofia! Os membros do corpo são regidos pela cabeça. Os espiritualistas põem de lado a cabeça e creem que todos os membros do corpo devem agir por si mesmos e que leis fixas os levarão a um estado progressivo de perfeição sem uma cabeça. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, o tira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Estai em mim, e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará, e os colhem e os lançam no fogo, e ardem. João capítulo 15, versos 1, 2, 4 a 6. Cristo é a fonte de nossa força. Ele é a videira, nós os ramos. Devemos receber nutrição da videira viva. Desprovido da força e nutrição dessa videira, somos como membros do corpo sem a cabeça. E encontramos-nos justamente na posição em que Satanás nos deseja ver, a fim de poder controlar-nos segundo lhe aprouver. Ele atua com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 e 11. O espiritualismo é uma mentira. Baseia-se na grande mentira original. Certamente não morrereis. Gênesis capítulo 3, verso 4. Milhares de pessoas separam-se da cabeça, e o resultado é que os membros agem sem a cabeça, Jesus, e outros lhes dirige o corpo. São controlados por Satanás. Foi-me mostrado que Satanás não pode controlar a mente, a menos que ela seja submetida à sua orientação. Os que se afastam do direito acham-se agora em sério risco. Separam-se de Deus e do vigilante cuidado de seus anjos, e Satanás, sempre alerta para destruir vidas, começa a apresentar-lhes seus enganos. Essas pessoas estão em extremo perigo, e se elas veem isto e procuram resistir aos poderes das trevas e libertar-se dos laços do inimigo, não é coisa fácil consegui-lo. Aventuraram-se a entrar no terreno de Satanás e ele as reivindica. Não hesitará em empenhar todas as suas energias e chama em seu auxílio todos os seus exércitos malignos a fim de arrebatar um único ser humano que seja das mãos de Cristo. Os que têm tentado o diabo a tentá-los terão de fazer desesperados esforços para se libertarem de seu poder. Quando, porém, começarem a trabalhar por si mesmos, então os anjos de Deus, a quem eles ofenderam, virão em seu socorro. Satanás e seus anjos não querem perder a presa. Contendem e batalham com os santos anjos, e feroz é a luta. Mas, se os que erraram continuam a suplicar e, em profunda humildade, confessam seus erros, anjos magníficos em poder prevalecerão e os arrebatarão do poder dos anjos maus. Ao ser erguida a cortina e ser-me mostrada a corrupção desta época, meu coração se abateu, meu espírito quase desfaleceu dentro de mim. Vi que os habitantes da terra estavam enchendo a medida da taça da iniquidade. A ira de Deus está acesa e não mais se acalmará até que os pecadores sejam destruídos da terra. Satanás é o inimigo pessoal de Cristo. É o originador e líder de todas as espécies de rebelião no céu e na terra. Sua ira aumenta. Não lhe avaliamos o poder. Caso nos fossem abertos os olhos para ver os anjos maus em atuação juntos dos que se sentem à vontade e se consideram seguros, não nos sentiríamos tão em segurança. Os anjos maus estão em nosso encalço a cada momento.
Da parte dos homens ímpios, esperamos prontidão para agir segundo as sugestões de Satanás. Mas, quando temos o espírito desapercebido contra seus invisíveis agentes, eles ocupam um novo território e realizam maravilhas e milagres à nossa vista. Estamos nós preparados para resistir-lhes pela palavra de Deus, a única arma com que podemos ser bem-sucedidos? Alguns serão tentados a aceitar essas maravilhas como sendo de Deus. Enfermos serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos nossos olhos. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? Não serão muitas pessoas enredadas e arrebatadas? Separando-se dos positivos preceitos e mandamentos de Deus e dando ouvido às fábulas, o espírito de muitos se está preparando para receber esses prodígios de mentira. Cumpre buscarmos todos armar-nos para o combate em que nos havemos de em breve empenhar. A fé na palavra de Deus, o estudo apoiado pela oração e posto em prática, será nossa proteção contra o poder de Satanás, levando-nos à vitória pelo sangue